Ainda há pouco fiz uma parte ao senador Álvaro Dias, líder do PSDB, e pus minha opinião sobre a tentativa de envolver nosso querido presidente Lula num episódio que entendo certamente cabe aos ministros que já estão fazendo esclarecer o que houve. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inclusive quero aqui me dirigir ao caro senador Aloysio Nunes. Eu venho à tribuna para, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente Dilma pela atitude que ela, através do veto, expressou quando, penso, homenageou o trabalho que fizemos aqui no Senado, quando Vossa Excelência, inclusive, foi um dos engenheiros na busca de fazer as alterações que são tão necessárias ao Código Florestal Brasileiro, mas fazer isso de uma maneira que pudesse levar em conta as opiniões da comunidade científica, dos movimentos sociais, dos interessados, no caso, produtores rurais, de entidades não governamentais, e ficamos, de alguma maneira, meio frustrados aqui quando cedemos, e Vossa Excelência foi um dos que, no dia da votação, cedeu de posicionamentos que tinha, bem embasados, para que pudéssemos ter um entendimento. E quando voltou para a Câmara a matéria, tivemos modificações e, lamentavelmente, alguns que nos ajudaram aqui a construir o entendimento, desconsideraram o que tinham feito aqui e promoveram mudanças que levaram a presidenta da República, felizmente, a fazer o veto dessa matéria. Mas, como eu tinha comentado, ela tinha a posição explícita do Congresso. De um lado, um Senado que mediou um texto bom para o Brasil, que levava em conta os interesses dos produtores e fazia explicitamente e mantinha a defesa do nosso meio ambiente, e lá na Câmara, lamentavelmente, ficou um texto que, com um olhar, mesmo que superficial, já se encontrava ali uma insegurança jurídica e uma retirada da proteção que a lei deve trazer, como estabelece a Constituição, para os nossos recursos naturais. E entendo que agora é bom que quem está nos assistindo possa compreender. Nós agora estamos diante da medida provisória 571 de 2012 e que ela carrega a lei e faz as alterações na lei 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, alterando as leis 6.938, de 31 de agosto de 81, 9.393, de 19 de dezembro de 96, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Revoga também a antiga lei do Código Florestal 4.771, de 15 de setembro de 65, e a lei 7.754, de 14 de abril de 89, e a medida provisória que foi editada à época pelo então presidente Fernando Henrique, que alterou a área de reserva legal no Brasil, a medida provisória 2166/67, de 24 de agosto de 2001. E a presidenta Dilma, eu acho que ela foi... Primeiro, eu pude acompanhar e vi que ela envolveu um conjunto de ministros e ministérios envolvidos nessa matéria. Segundo, que ela procurou o aconselhamento e o debate com cientistas, com juristas, com interlocutores envolvidos nessa matéria. E o resultado, na minha opinião, se quisermos ser justos com a presidenta Dilma, o resultado é bom para o Brasil. A disputa do veto, a campanha que a sociedade fez pelo veto, campanha que eu me associei, tendo em vista as perigosas modificações que a Câmara dos Deputados fez, essa campanha foi muito importante. A sociedade se expressou. Primeiro, mostrou sua preocupação com o futuro, com os nossos recursos naturais. É óbvio que um país tropical como o nosso, que tem 20% da biodiversidade do planeta, que tem 12% da água doce, que tem a maior área de floresta tropical do mundo, que é um verdadeiro continente, o Brasil não pode repetir os erros
que os países europeus já cometeram, que os países da América do Norte já cometeram e de outras regiões do planeta, de primeiro destruir tudo que tem para depois tentar recompor o possível. O planeta hoje já não suporta o padrão estabelecido por nós, por nossa civilização de produção e consumo. Se os quase 2 bilhões de habitantes desse planeta, que são 7, alcançassem o que é justo, o que é um bom e um adequado objetivo, um padrão razoável de vida, mesmo assim, se seguíssemos nesse padrão, nesse modelo de produção e consumo, o mundo não aguentaria. Ou seja, estamos discutindo que temos que tomar uma atitude e já mudando o padrão de produção e de consumo do Brasil para um padrão de produção e consumo sustentáveis. A Rio+20 se aproxima e lá estão os temas. Discutir desenvolvimento sustentável, economia verde, combate à pobreza. E é exatamente na hora que o mundo para no Brasil, no Rio de Janeiro, para discutir, para debater os limites que devemos impor ao modelo econômico insustentável, e criar as condições, não para um modelo econômico sustentável, ou não para nos encontrarmos com desenvolvimento sustentável, mas para criarmos a base de uma civilização sustentável. O Brasil, nesse momento, faz uma importante modificação na sua legislação. E é óbvio que a presidenta Dilma, ela traz de volta a responsabilidade do Brasil com a legislação ambiental. Eu falei com a ministra Isabela e queria cumprimentar a Advocacia Geral da União, o Gabinete Civil da Presidência da República, a ministra Gleice, que tanto se empenhou, o ministro Pepe Vargas, que foram construtores desse texto que resgata o entendimento construído aqui no Senado, mas que também não desrespeita a Câmara dos Deputados. Ao contrário, quando a presidenta Dilma estabelece alterações, inclusive no texto do Senado, favoráveis essas alterações ao agricultor familiar, aos pequenos produtores, eu acho que mais uma vez a presidente Dilma acerta e faz com que o Brasil comece a pagar a dívida que tem com os menos favorecidos. O Brasil, não sei se todos que me assistem pela TV Senado e me ouvem pela Rádio Senado ou me acompanham pela internet, têm noção. Mas no Brasil nós temos 5.498.506 imóveis rurais. A área é de quase 600 milhões de hectares. 599.139.517 hectares. Agora, o Brasil ainda tem muito, ainda deve muito, ainda tem muito a fazer, ainda deve muito, quando o tema é reforma agrária. Vejam, senhores, desses 5.498.000 imóveis rurais no Brasil, de 0 a 1 módulo fiscal, estou me referindo aí a propriedades que, dependendo da região, não passam de 10 hectares, nós temos 3.599.896 imóveis rurais. Ou seja, 65% dos imóveis rurais no Brasil, 65%. De cada 100, 65 tem menos de um módulo fiscal. Ou seja, menos de 10 hectares pegando o sul e sudeste do Brasil. O grave é que, mesmo sendo 65% das propriedades rurais do Brasil, elas ocupam, senador Paim, apenas 9% da área da área rural do Brasil, dos imóveis rurais do Brasil. Ou seja, dos 600 milhões de hectares, apenas 9 estão na mão de quem tem um módulo fiscal ou menos de 10 hectares. Mas são 65% dos proprietários. E de um módulo a 2, são 879.000 proprietários e eles têm 16% dos imóveis rurais no Brasil e apenas 7% da área.
Quando chegamos de 2 módulos a 4 módulos fiscais, temos mais 490 mil pequenos proprietários com mais 9% dos imóveis, tendo uma área de 8% da área total dos imóveis rurais no Brasil. Resumindo, vamos pegar e vamos nos dirigir aqui, já que o Senado tinha feito uma diferenciação para os proprietários até 4 módulos, e aqui na minha tabela, se considerarmos os imóveis acima de 4 módulos no Brasil, olha, senhores e senhoras, se considerarmos os imóveis acima de 4 módulos fiscais no Brasil, nós vamos ter um total do número de imóveis de 527 mil imóveis. 527 mil imóveis. 4% dos imóveis brasileiros. Apenas 4%. Mas esses 4% dos proprietários do Brasil têm quase 64% da área dos imóveis rurais no Brasil. Quer dizer, é muito desigual, é uma situação absolutamente insustentável, e nós sabemos que mais de 1/3 da produção do agronegócio do Brasil vem dos agricultores familiares, vem do pequeno proprietário. E a presidente Dilma, de maneira acertada, deu um tratamento diferenciado para a agricultura familiar, para os pequenos proprietários. Então, senhor presidente, Paim, senhoras e senhores senadores, queria rapidamente também deixar claro que os vetos, a presidente Dilma não só fez o veto, que eu acho que atende, sim, o interesse da sociedade brasileira, que fez um grande movimento para que não se permitisse anistia aos desmatadores, que não se flexibilizasse a legislação brasileira para que os desmatamentos ilegais seguissem. A presidente Dilma fez, e eu esperava por isso, outros colegas esperavam por isso, o Senado esperava por isso, ela fez um veto acompanhado de uma medida provisória para que não fique lacuna. O agricultor brasileiro hoje não suporta mais a insegurança jurídica, não suporta mais a dúvida. E quanto menor o produtor, e quando eu falo dos menores produtores, eu estou falando de mais de 4,5 milhões de pequenos proprietários no Brasil. Esses produtores não suportam mais a insegurança jurídica, a fiscalização em cima deles, a justiça agindo contra eles, por conta do enfrentamento de radicais ruralistas contra companheiros e companheiras que defendem uma proteção maior e melhor para o meio ambiente. Como senador, tive o privilégio de ser um dos relatores. E falei hoje, usando o meu Twitter, falei no fim de semana e hoje reforcei, falei que tudo indica que o relator dessa medida provisória será o senador do PMDB, Luiz Henrique. Acho que a relatoria estará em boas mãos, porque o senador Luiz Henrique, sendo de um partido que tem a prerrogativa da composição que fazemos aqui no Senado, no Congresso, da maior bancada, de indicar o relator, acho que a relatoria não poderia estar em mão melhor. O senador Luiz Henrique nos ajudou a construir o entendimento no Senado, abriu mão de convicções que ele sempre carregou com ele, para ajudar a fazer um texto bom para os agricultores, bom para o meio ambiente, bom para o Brasil. A presidente Dilma dá agora uma oportunidade para a Câmara dos Deputados e para o Senado, para o Congresso, para que possamos ter o entendimento necessário para virarmos essa página desse conflito. Tenho falado e repito aqui da tribuna, ninguém produz bem se não tem o meio ambiente como aliado. Não é possível que esse confronto radicalizado, que não traz uma única árvore de volta, que não protege nossas florestas, siga pautando o debate no Brasil. Nós precisamos de um novo Código Florestal que proteja as nascentes, os nossos rios, as nossas florestas, a nossa biodiversidade, mas que dê segurança para os agricultores, para que eles possam produzir e trabalhar dentro da lei. O novo Código Florestal precisa ser votado para que o Brasil mude a agenda
e estabeleça a nova política para o setor florestal brasileiro, que é capenga. Não tem sentido termos a maior área de floresta tropical do planeta e participarmos com 4% do PIB florestal do mundo. Não tem sentido, eu que venho da Amazônia, temos um continente verde sem políticas dirigidas para os amazônidas e para a Amazônia. Não tem nenhum sentido, senhor presidente Paim. A miséria está presente na região mais rica do nosso país e uma das mais ricas do mundo, que é a Amazônia. Isso é falta de uma política florestal adequada para valorizar a nossa floresta, valorizar o manejo florestal sustentável. Nós precisamos de uma nova governança para o setor florestal no Brasil. Água e floresta são as nossas maiores riquezas naturais. Nós temos que ter um adequado tratamento para as nossas águas e também um adequado tratamento para as nossas florestas. Floresta e água são ativos da maior importância para a vida e para a economia. E não são tratados como tal até hoje no nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não posso deixar de me manifestar também com o posicionamento de alguns mais radicalizados. Querer dizer que a presidenta Dilma, com essa medida provisória nova, ela põe o meio ambiente sem proteção, é desrespeitar a verdade, é desrespeitar a boa-fé, é desrespeitar o que está escrito. A medida provisória que hoje foi encaminhada para o Congresso, de número 571, de 2012, que faz as devidas correções no texto votado, do Código Florestal votado na Câmara, ela garante todas as salvaguardas ambientais que o Código Florestal brasileiro sempre trouxe. Essa medida provisória mantém claramente a preservação das florestas e dos biomas brasileiros. A produção agrícola sustentável, pela primeira vez o Brasil aponta antes da Rio+20. E mais ainda, o atendimento às questões sociais, sem prejudicar o meio ambiente, cuidando dos pequenos produtores, dos agricultores familiares. A ministra Isabela foi muito bem na apresentação, de maneira didática. E aí não dá para disfarçar que por trás da fala de alguns está a tentativa de esconder a verdade. O que o Brasil tem hoje, e a medida provisória permite, é que o Brasil tem que se fazer um acerto de conta com o desmatamento ilegal. Com essa medida provisória, o Brasil pode sim zerar o desmatamento ilegal de nossas florestas. E mais do que isso, o Brasil é o mais eficiente país do mundo em fazer monitoramento de suas florestas, em monitorar o quanto que foi destruído. Há 15 anos atrás, a destruição chegava a 30 mil quilômetros quadrados. Entre a Rio92 e a Rio+20, foram desmatados mais de 30 milhões de hectares, uma área 2 vezes maior do que a área do meu estado, o estado do Acre. De floresta foram destruídas ao longo desse período de 20 anos. O Brasil, nos últimos anos, só conta e anuncia, e conta com eficiência, o quanto de floresta está sendo destruído. Com o novo Código Florestal, pela primeira vez, o Brasil vai poder contabilizar a floresta recomposta. A recomposição florestal. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, queria concluir dizendo que é muito importante que façamos esse diferencial. O que estamos discutindo na hora de se fazer a mais importante alteração no Código Florestal, que é a recomposição florestal, é que aqueles que, me parece, querendo ter uma maior proteção, querendo ter toda a floresta de volta, radicalizam, bate o pé dizendo que não pode se flexibilizar para aqueles que querem vir fazer a recomposição e se reencontrar com a legislação. E eu não acho correto essa posição, porque esse confronto entre ruralista e ambientalistas radicalizados não trouxe uma árvore de volta, não trouxe 1 hectare de floresta de volta na margem dos nossos rios. Agora não. Com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, com o PRA, Programa de Recuperação Ambiental, com os prazos
recolocados, com os princípios recolocados no Código, com as datas, com o vínculo de que só terá acesso depois dos 4 anos e meio, no caso 5 anos, a crédito aqueles que tiverem aderido ao cadastro ambiental rural e estiverem recuperando o dano ambiental que porventura tenham causado em suas propriedades, vão ter acesso ao crédito. Com esse arranjo todo, com a recomposição da base do texto do Senado, certamente essa é uma lei que veio para durar e para nos ajudar a sair